Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje em nosso estúdio eu recebo o Dr. Jaime Pimentel, que é mestre em Direito Processual Penal, e nós vamos falar de um tema muito interessante e que causa muita polêmica, os crimes contra a honra. Dr. Jaime, obrigada pela presença mais uma vez no Resenha. Bonito, eu que agradeço estar aqui, colaborar, passar algumas informações úteis. E o esclarecimento às pessoas que é tão válido, né, Jaime? É verdade. Jaime, vamos começar então esclarecendo o que é a honra. Bom, a honra é um conjunto de atributos morais, intelectuais e físicos de uma pessoa que lhe conferem consideração e estima própria. Então a honra forma aqui um patrimônio moral da pessoa. Então essa honra, ela tem previsão de amparo constitucional na Constituição, no artigo 5º, inciso 10, e ela é protegida pela lei, tanto na órbita do direito civil, como na órbita do direito penal. Então tem esse programa é interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim, bom, tal fato é verdadeiro, né? Eu posso estar falando que a Nínive, por exemplo, deve na boutique da fulana de tal. Alguns meses não paga. Ai, Deus me livre. Então, o fato é verdadeiro. Só que a lei, ela protege a sua honra, né? Nesse caso, a pessoa está difamando, está danificando a sua honra. E mesmo que seja verdadeiro, o fato que foi propagado, continua a subsistir o crime. Continua a subsistir o crime de difamação, mesmo sendo verdadeiro o fato. E tanto é que a lei não admite, na sua defesa, a defesa de quem difamou, não admite a exceção da verdade. Olha, eu vou provar que é verdade, eu não menti. Não, a lei não admite. Nesses casos de difamação, a lei só admite quando o difamado é funcionário público. Aí sim, aí você pode usar da exceção da verdade. Quer dizer, prova que é verdade aquilo que você falou, e aí isso... Isso, porque a administração pública ela tem interesse em aprimorar seus trabalhos, né, a eficiência do serviço público. Então a lei permite. Então você pode provar que é verdade, pode utilizar da exceção da verdade em sendo funcionário público e o fato é inerente à função dele. Até uma maneira de se controlar também, né? Se um funcionário público pratica alguma conduta irregular e isso vem à tona, é uma maneira da administração poder controlar também esse serviço. Isso, por isso é que é permitido, na defesa do difamador, né? Permitido a ele se defender demonstrando que é verdade. Quais são os crimes contra a honra que são previstos no nosso Código Penal, Jaime? São 3, na verdade. Nós temos a calúnia, a difamação e a injúria. Como é que a gente pode diferenciar esses 3? A calúnia é quando você atribui a alguém um fato definido como crime. Por exemplo, a Nínive furtou a casa de fulano de tal. Um fato. O fato é uma historinha. E esse fato tem que ser definido como crime. E você sabe que aquilo é falso. Ou seja, ela não furtou ou ocorreu um furto e você sabe que não foi ela. Então você está, aí nesse caso, você está caluniando. Nós temos um crime semelhante. Aí nesse caso, se for verdade que eu furtei, então aí não existe o crime. Não existe. Mas para você usar da exceção da verdade, nesse caso da calúnia, é preciso que já tenha uma sentença condenatória
transitado em julgado. Isso é importante falar. Então, só porque a pessoa está sendo processada, não pode você não falar. pode sair por aí falando que ela é isso ou que ela é aquilo. É porque ela pode ser absolvida, né? Aí você já danificou a honra dela, não vai recuperar jamais. E com relação à honra, Shakespeare diz o seguinte, que o bom nome é a primeira joia do coração de um homem. E ele diz que o caluniador, ele é pior do que um ladrão. Porque o ladrão, pois quem rouba a minha bolsa, rouba algo que me empobrece, mas que lhe é útil e que posso repor. Porém, aquele que me calunia, tira-me a honra, que de nada lhe serve e que jamais posso recompô-lo. E é isso mesmo. É isso mesmo. É como se você jogasse um travesseiro de penas do alto de um prédio e nunca mais aquilo vai ser reparado. É gravíssimo. É gravíssimo. O Confúcio, ele diz exatamente esse exemplo, só que ele fala do cume de uma montanha, né? Jamais consegue... No tempo dele não tinha prédios. Jamais consegue recuperar totalmente, né? Então, esse crime de calúnia é isso aí. A difamação, ela já é um crime que você não atribui a prática de um fato criminoso, certo? Fato definido como crime. É qualquer fato que você atribui àquela pessoa que vai o quê? Vai denegrir a imagem dela. Porque tanto a calúnia como a difamação... por exemplo, falar que uma mulher é biscate, isso aí é difamação? Não, aí não, é injúria. É injúria. Você tem que contar um fato. Se for xingamento... você tem que contar um fato. Olha, a fulana de tal está indo a um motel com o ciclano. Aí é difamação. Aí é difamação. Você tem que contar uma historinha, né? E se você só xingar? Só xingar é injúria. Isso é interessante. A pena é a mesma, é só uma distinção. A pena é a mesma, né? A pena de calúnia é um pouquinho mais alta, de 6 meses a 2 anos a pena de multa, né? A difamação já é de 3 meses a 1 ano e a injúria é de 1 a 6 meses só, né? Então, a injúria já é um fato, porque a calúnia, a difamação, ela ofende a honra objetiva. O que é isso? É aquela consideração que a sociedade faz daquela pessoa. Então, a calúnia e a difamação, ela atinge essa honra objetiva. Já a injúria, ela atinge a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? É o amor próprio da pessoa. Então, normalmente, uma palavra chamada de ladrão, de estelionatário, de prostituto, é injúria, né? Então, a sociedade, às vezes, não leva a sério aquilo, mas você leva a sério. Então é a honra subjetiva que está sendo... Na injúria. Na injúria, exatamente. Entendi. Então são esses 3 crimes, a pena não é muito grande, né? A pena até baixa, né? Esses 3 crimes também, você, se quiser processar o caluniador, né, o difamador, você tem que constituir um advogado. A ação penal é privada. Ô Jaime, e qual é o interesse do Estado em punir esses crimes contra a honra? Na verdade, como é previsto na Constituição, né, a inviolabilidade da honra, então a lei, tem que vir a lei penal para efetivar esse mandamento constitucional. E na verdade, a honra, como é um patrimônio moral da pessoa, ocorre o dano, né, a esse patrimônio moral. Todas as vezes que sua honra é violada, ocorre um dano, né? Então o Estado tem que dar proteção, né? Para você ter uma ideia, nos crimes contra a pessoa, são colocados por ordem de grandeza, primeiro a proteção da vida extrauterina, no caso pune o homicídio, pune o suicídio, né, a participação em suicídio, pune também infanticídio, depois protege a vida intrauterina, punindo o aborto. Em seguida protege a integridade corporal, a saúde, né, que os crimes de lesões corporais. Então vem uma série de crimes no Código Penal protegendo a pessoa. E os crimes contra a honra estão ali para proteger a pessoa. Depois que o Código vai preocupar com a proteção do patrimônio. Entendeu?
Então, é levado muito a sério a proteção da honra, né? Até porque se o Estado não chamasse também para si uma responsabilização, né, atribuir pena a quem lesa a honra, poderia resultar na legítima defesa ou em brigas, né, que poderiam redundar aí em crimes mais graves. Na vingança privada, né? Na vingança privada. Claro. Aí você tem que fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, por isso que tem a punição. E é bem didático, né? Colocado, o sujeito falou, olha, não cuida da vida dos outros, cuida da sua vida. Né? Existe a legítima defesa da honra ainda? Existe. Quando legítima defesa da honra, não. Nesses crimes contra a honra, o ofendido pode reagir em legítima defesa. Por exemplo, se a honra, se o ataque é sua honra... Porque antigamente tinha isso, né? O marido era traído, ia lá, matava a mulher e alegava, foi legítima defesa da honra. Hoje não tem não existe mais. Mas nos crimes contra a honra, se você está me ofendendo, eu posso tapar sua boca, entendeu? Posso reagir. Dar um murro. Dar um murro, reagir em legítima defesa. É claro que dentro daqueles requisitos da legítima defesa, a proporcionalidade, né? Certo? Não existe legítima defesa de fato passado, tem que ser atual, né? Está sendo ofendido naquele momento. Então existe sim. Essa tese da legítima defesa da honra que a gente via em crimes de homicídios passionais, hoje ela não vinga mais? Ou ainda vinga? Não vinga. Hoje já está pacífica, não vinga, né? Como o tribunal do júri que vai julgar, pode que a defesa sustente uma tese dessa, né? Dependendo do local, dependendo dos valores da região, né? da cultura, pode até, né? Porque o tribunal do júri ele é soberano, né? Pode até, ele vai votar se condena ou não. Se eles decidirem que não condena, está absolvido, né? Certo? Mas hoje já não pega mais essa Quando você fala que não pega, porque daí é passível de um recurso? Não, assim, tá cheio de jurisprudência e doutrina entendendo que não é possível a legítima defesa da honra, né? Nesse caso do marido traído, né? Certo? Então até porque se as mulheres fossem fazer isso, você já imaginou? Até que o crime de adultério não existe mais, né? Entendeu? Então o Código de 40 trouxe o crime de adultério. Por causa do machismo da época, né? Mas o adulto, na verdade, era sempre o homem, né? A mulher, coitada, quando era adulta, era processada. O homem... Então, agora em 2005, parece que em 2005, houve a descriminalização desse crime. Não é mais crime de adultério, né? Certo? Então, os valores sociais vão mudando, né? Que constituíam a honra lá em 1940, hoje já não está significando mais nada, né? Então, igual esses crimes contra a honra, né? Claro que nesses crimes contra a honra que nós estamos tratando aí, calúnia, difamação e injúria, para existir a ofensa, para existir o crime, o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, só doloso, culposo não existe. E o dolo é o seguinte, você tem que proferir essa ofensa de uma maneira calma e refletida, ou seja, com ânimos injuriantes, com vontade de caluniar, de injuriar, sabe? Tem que ser uma coisa serena. Uma incontinência verbal, por exemplo, em uma discussão, os ânimos exaltados, não existe o crime. Entendeu? Se você fala... Incontinência verbal é quando a pessoa está ali batendo boca e aí escapa... Vai soltando escapa tudo. Um xingamento vai ali. Escapando, então, incontinência verbal. Então, não existe crime. A jurisprudência tem que ser com ânimo calmo e refletido, com intenção realmente de ofender. E obrigatoriamente tem que ocorrer o dano ou o simples fato de ter proferido a injúria ou a difamação já caracteriza? O simples fato de ter proferido já caracteriza. Não precisa comprovar que houve o dano. Não precisa, né? Agora, é interessante que a lei também, ela põe a salvo o aspecto indenizatório. Então, hoje o dano moral, né, que é aquele dano que emerge da alma, certo? Então esse dano moral hoje ele é indenizável, certo? Então se alguém ofende sua honra, você pode entrar com um processo criminal contra ele, baseado num desses crimes, né? Depende de qual crime que aconteceu.
e você pode também entrar com uma indenização por danos morais. E pouca gente sabe, né, é bom o programa até para isso, que você não precisa de advogado. Basta você ir lá no juizado de pequenas causas, né, e narrar o fato, levar as provas que você tem, roda testemunhas, né, se foi por escrito, levar o documento, se foi através da rede, através da internet, do WhatsApp, levar, imprimir aquilo, levar, entregar lá, está resolvido. Esse dano moral, que é passivo de uma indenização, não existe um quantum, o quantum não vem na lei, certo? Então, o juiz é que vai avaliar isso, é o livre-arbítrio do juiz, né? Então, eu utilizei algum critério. Bom, se você é uma pessoa rica e sofreu um dano moral, né, e o autor foi uma pessoa também abastada, é claro que o dano moral vai ser maior, a indenização vai ser maior, certo? Porque essa indenização, ela tem dois objetivos: fazer com que aquele caluniador deixe de praticar esse ato e trazer para você algum benefício, proporcionar uma viagem, por exemplo, entendeu? Então, não precisa de advogado. Se você pedir um valor alto, né, dependendo da situação, né, às vezes o seu nome vai para o Serasa indevidamente, né? Então aí ocorre o dano moral, que é indenizável, né? Certo? Então, as pessoas têm que saber que existem dois vertentes: penal, criminal, né? Vai na polícia, faz o boletim de ocorrência, depois ele é orientado, se for pobre, a OAB fornece advogado para entrar com a queixa-crime, né? Ou se ele tiver condições, ele contrata um advogado, ou vai entrar com ação de indenização. Um advogado diretamente lá no juizado, né? Ele será atendido. O que ele não pode fazer nunca é brigar, né? O que ele não pode fazer perde nunca a razão. Por conta dele, ele lá fazer uma desforra, enfim, né? Então, por isso que a lei dá essa proteção. Nós vamos dar uma pequena pausa para o intervalo e daqui um pouquinho a gente volta. Fique por aí, o programa Resenha Livre volta já.